Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Desenvolvimento Web em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender e entender os conceitos de Java EE, os conceitos de servidor de aplicação, Servlet Container e de Servlet. Beleza? Então vamos começar entendendo o que é o Java EE. O Java EE nada mais é do que um conjunto de especificações, né? Então ele vai especificar como certas coisas têm que ser implementadas para diversas funcionalidades. E aí agora eu vou citar algumas, né, para que vocês então conheçam melhor. Bom, ele tem a especificação das JSPs, das Servlets e das JSFs. Ele tem a especificação do EJB, né, o Enterprise Java Beans. Ele tem também a API de persistência Java, JPA, muito usada também em algumas aplicações. Ele tem a API para XML, né, então a API também para XML Binding, né, a primeira para serviços web e a segunda é trabalhar com arquivos XML. Ele tem também um serviço, né, uma API de autenticação e autorização, a JAS. Ele tem também a JTA, que é para controle de transação, a JMS, que é para troca de mensagens assíncronas em aplicações Java. Ele tem a JNDI, para definir namespace, né, e interface de diretórios, enfim. Ele tem a JMX, que é para administração da aplicação, gerar estatísticas sobre o uso, enfim. Então essas são algumas das especificações que o Java EE fornece. Claro, gente, eu falei vários termos aqui, não entrei em detalhes sobre nenhum deles. Então, naturalmente, foi só a nível de conhecimento. Se algum dia vocês virem esses termos, vocês vão lembrar, faz parte do Java EE. Então, assim, não precisam se preocupar, não se atenham, tá, a esses conceitos. Até porque, no nosso curso, a gente está interessado nas especificações do Java EE voltados para o desenvolvimento de aplicações web. Então, a gente não vai entrar na maioria das especificações que a gente viu, né? A gente está interessado num grupo bem seleto de especificações. E qual é esse grupo, né? As Servlets, as JSPs, que são as Java Server Pages, a JSTL, né, que é a JSP Standard Template Library, e as Java Server Faces. Então esse é o subconjunto de especificações que a gente está interessado em aprender no nosso curso, tá? E a gente fala, né, ouve falar muito, eu vou usar o Java EE, vou utilizar essa ferramenta. Na verdade, a gente não usa o Java EE diretamente. Porque, como a gente viu, o Java EE ele é uma especificação. Ele diz como as coisas precisam funcionar, tá? Então, as especificações, elas dizem como as coisas funcionam, mas não fazem as coisas funcionar. Então, naturalmente, a gente pode ler ela como um conjunto de regras, né, que diz, funciona assim, funciona assim. É um contrato que diz como as coisas devem funcionar. Mas, para que as coisas de fato funcionem, a gente precisa usar alguma coisa que implemente essas especificações. Ou seja, que cumpra as cláusulas desse contrato na prática. E aí, nesse caso, o que vai fazer isso para a gente são os servidores de aplicação. Tá? Então, um servidor de aplicação é o software que implementa essas especificações aí, ditadas pelo Java EE. E aí no mercado a gente tem diversos servidores de aplicação, tá? Tem o Glassfish, o JBoss, o Jerônimo,
o WebLogic, o WebSphere, o NetWeaver e o SAP Web Application. Tá? São alguns exemplos de servidores web que a gente tem aí no mercado hoje. Esses são exemplos de servidores de aplicação. Porém, a gente ainda tem um outro tipo de software que eles não implementam o Java EE inteiro. Tá? Eles implementam apenas parte das especificações do Java EE. Então, eles não implementam aquele monte que a gente viu há pouco que eu apresentei para vocês. Eles implementam só uma parte de interesse. E que, por acaso, é a parte que nós estamos interessados. Eles são chamados de Servlet Container. Então, qual a ideia deles? Né? Eles são indicados para servidores que só precisam de algumas funcionalidades do Java EE. Não precisa daquilo tudo. Se você não vai usar aquilo tudo, para que você ter um servidor pesado rodando, te dando disposição de acessar aquilo tudo, se você não vai usar? Você vai usar só uma fração daquilo. Então, existem os Servlet Containers que fornecem apenas parte dessa implementação. E aí, hoje no mercado, os mais usados são o Tomcat e o Jet. Tá? No nosso curso, né, vocês já viram aí, nós vamos usar o Tomcat. Bom, agora vamos entender o que são servlets, né? Já entendemos o que é um container, o que é um servidor de aplicação, o que é um Java EE. Vamos entender o que são as servlets agora. As servlets, elas são classes Java, tá? Que elas são compiladas, né, como uma classe Java, e elas ficam hospedadas no servidor web. Então, diferente do programa comum Java, que é compilado, tal, ele roda na máquina, não. Aqui, uma servlet ela vai ficar hospedada num servidor web. O objetivo de uma servlet é receber e enviar requisições a clientes HTTP. Então, ela recebe e envia requisições HTTP, de clientes web. As requisições elas chegam no servidor, o servidor repassa para o servidor de aplicação ou para o servlet container, depende do que estiver rodando, e esse encaminha para a nossa servlet que vai tratar essa demanda. Tá? Então ela vai receber a requisição, processar, e aí ela devolve, né, para o servidor de aplicação, e depois, ou para o servlet container, e depois ele devolve para o servidor web, e depois ele vai mandar, o servidor web manda então a resposta para o cliente. Beleza? Para a gente construir uma servlet, a gente cria uma classe, né, e estende a classe, ou seja, herda da classe HTTP Servlet. O método que a gente vai começar usando aqui para escrever as nossas servlets vai ser o método service. Esse método ele recebe, né, naturalmente do servidor de aplicação dois argumentos, o HTTP Servlet Request e o HTTP Servlet Response. O que é o request? O request é o objeto que contém todas as informações da requisição HTTP enviada. Então a gente consegue obter os parâmetros da requisição, os cabeçalhos do pacote HTTP, o tipo de conteúdo, né, o content type, a URL da requisição, os cookies, tudo isso a gente consegue pegar pelo request. E a gente também recebe um objeto chamado response. O response ele é um objeto que contém todas as informações de resposta HTTP que vão ser mandadas para o cliente. Então o request ele vem com as informações do cliente que chegou para a minha servlet. E o response ele vai ser devolvido para o cliente. Então, ali no response é onde a gente coloca as informações que vão voltar para o cliente. Então, ali é onde a gente insere o retorno. E aí a gente pode colocar cabeçalho HTTP de resposta, o tipo de conteúdo, um buffer de dado, podemos colocar cookies também, enfim. Nós podemos colocar aí todos os dados
né, de uma requisição HTTP no objeto response. Beleza? Então essa é a dinâmica do objeto request. Informações que vêm do cliente na requisição, response, informações que vão sair da servlet e vão chegar no cliente. Então vamos ver um exemplo simples aí de servlet, beleza? Bom, galera, então para a gente aí criar a nossa primeira servlet, né, vamos criar um projeto aí rapidamente. É um Web Dynamic Web Project. Vou dar o nome aqui de projeto Servlets. Aqui o nosso Tomcat já está aqui no nosso target runtime. A gente avançamos, marcamos aqui, né, para gerar o nosso arquivo de configuração e finish. Ele está perguntando se a gente quer usar aí a perspectiva Java EE, vamos usar. E ele então criou aí para a gente o nosso projeto. Está aqui a nossa estrutura, né, abrir aqui do lado, ó. Aqui a gente tem, né, como eu falei, a pastinha de recursos Java e aqui a pasta, né, Web Content, que vai ter as páginas HTML, CSS, JavaScript, enfim. E aqui é onde vão estar aí nossos pacotes Java. Então, primeiramente, a gente vai criar a servlet aqui dentro. A gente vai vir aqui criar um novo pacote. Criar aqui inicialmente o pacote servlets. Beleza, criamos o pacote. Agora dentro desse pacote a gente cria uma nova classe, tá? E a gente vai chamar ela de main servlet, a servlet principal. Finish. Nossa classe então está criada aqui. Agora nós temos que, como eu já disse, estender da classe HTTP Servlet. Então aqui eu vou colocar extends HTTP Servlet. Essa aqui, ó, do pacote Javax. Estendemos aí de HTTP Servlet. E aqui a gente já tem aí a nossa classe Servlet. Beleza, galera? Então, nesse momento, a gente já tem a nossa Servlet criada. Agora, nós vamos criar aí um método Service, que é um método responsável por receber uma requisição e respondê-la. Então, vamos criar ele aqui. Protected void service. E aí aqui a gente tem um objeto HTTP servlet request, tá? Eu vou chamar ele de request, que é o nosso objeto que tem os dados da requisição, como eu já expliquei. E a gente tem um pacote que é o HTTP servlet response, tá? Então aqui a gente tem o pacote request, aqui a gente tem o objeto response, tá? Os dois objetos que vão aí serem recebidos, né, no nosso método service. Esses objetos eles são passados aí diretamente pelo servlet container ou pelo servidor de aplicação. Então são eles os responsáveis aí por passarem esses dados para a gente. E a gente vai usá-los. Esse método também lança duas exceções, tá? Vou colocar aqui throws servlet exception, tá aqui. Ele lança também IO exception, tá? Então a gente tem aí essas duas exceções, ok? Jogar aqui para a linha de baixo para ficar mais visível. E aqui dentro a gente tem um método, né? Então aqui onde nós vamos
escrever o comportamento que a nossa servlet vai ter quando receber uma requisição. E aí, nesse primeiro momento, né, a gente vai fazer uma coisa bem básica. Quando receber uma requisição qualquer, a gente vai escrever, né, mandar para um pacote de resposta com o corpo contendo um texto. Então, para isso, a gente vai precisar de um objeto printWriter. Tá, vou chamar aqui de PW. E esse objeto a gente pega do response. Por quê? A gente vai mandar isso em resposta. Tá? Então, como isso que a gente vai mandar é uma resposta, a gente vai ter a requisição, vai chegar. A gente não está pegando dado nenhum da requisição nesse momento, a gente não está se preocupando com essa requisição. A gente só quer mandar como resposta um texto lá para o cliente que fez essa requisição, para o navegador. E aí a gente usa o getWriter, que ele retorna em um objeto para a gente escrever no corpo da resposta. Então aqui esse printWriter que o response retorna através do getWriter é um objeto que nos permite escrever no corpo da requisição de resposta. E aí a gente pode então especificar um texto aí para ser escrito. Vamos criar uma string aqui, texto. Seja bem-vindo. E aí a gente cria um texto que a gente vai querer enviar como resposta. E o que a gente faz? Pega aqui o printWriter e manda ele escrever. Write o texto que a gente guardou na variável. Poderia passar o texto direto aqui também, né? Não teria problema nenhum. A gente pode usar também o append ao invés do write para poder enviar esse texto, só que o append, a gente pode dar vários appends que ele sempre vai escrevendo no corpo da requisição e no final ele manda tudo junto. Então, o write ele escreve uma vez só e vai mandar. Se tiver outro, ele vai ignorar o que estava para trás, mas o append ele vai acrescentando essas saídas no corpo da resposta e depois manda tudo junto. Então, se eu tiver um outro append aqui embaixo, eu vou estar mandando outro texto. E aí vai chegar tanto o texto de cima quanto o texto de baixo. Beleza? Então, a gente pode dar quantos appends a gente desejar. Bom, e aí, para começo de conversa, né? Esse código aqui é o suficiente para a nossa servlet. Então, assim, essa servlet, né, é muito simples, muito simplória, mas para a gente, né, começar a entender o mecanismo, ela está de bom tamanho. Então, agora é a hora que a gente executa, né? Ainda não. A servlet, embora está programada, está tudo certinho na servlet, ela ainda não funciona. Ainda falta uma etapa que a gente vai ver aí mais para frente, né? Na próxima aula a gente vai entender como fazer essa configuração que está faltando, esse mapeamento que está faltando, para que nós consigamos então executar a nossa servlet. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí todos os conceitos que a gente discutiu na aula de hoje. E na aula que vem, né, nós vamos então fazer aí a nossa servlet funcionar, fazer o mapeamento e a gente vai ver de fato como que a gente executa essa aplicação. Vamos ver ela rodando bonitinha, tudo funcionando. Beleza? Te espero lá então. Um forte abraço e até lá.